Olá pessoal, tudo bem? Hoje iremos trabalhar o conteúdo de citologia, a parte inicial, onde iremos ver as bases, os princípios que irão nortear o nosso curso ao longo de todo esse período. Vamos iniciar com um pouco de história do microscópio. Saber a origem do nome célula. Então, a célula vem do latim cella, que significa pequena cavidade. Então, é a menor porção de matéria viva. Então, a célula ela realiza a principal função, que é de manter o organismo vivo. Então, o conjunto de várias células em um organismo multicelular, elas têm a função de realizar as funções básicas que compreendem a vida por si só. Então, a célula se classifica quanto ao número. Elas podem ser em um organismo unicelular formado por uma única célula, no caso das bactérias protozoárias, por exemplo, e em seres pluricelulares são formados por duas ou mais células, como por exemplo os seres humanos, que apresentam de trilhões de células. Aí nós temos as aves, os peixes, samambaias, etc. Importante nós termos uma noção de onde parte o princípio de que a célula é a unidade fundamental de todos os seres vivos. Então nós temos aí esse princípio sendo reformulado a partir de Matthias Scheiden e Theodor Schwann em 1838, que eles estabeleceram o que ficou conhecido como a teoria celular, onde todo ser vivo é formado por células. A teoria celular, no entanto, foi mais tarde derrubada, pois os vírus, por muitos cientistas, eles são considerados seres vivos, porém não são formados por células. Existem algumas técnicas de preparação para se observar uma célula. Essas técnicas consistem em coloração, esfregaço e cortes finos. A coloração, nesse processo, usa-se corantes específicos a fim de se observar algumas estruturas celulares. O esfregaço, o material a ser analisado, é esfregado sobre uma tênue lâmina de vidro, que nós chamamos, por exemplo, de esfregaço em célula sanguínea. E os cortes finos, onde se utiliza um aparelho denominado micrótomo, a fim de que se faça cortes bem finos do material a ser analisado. O microscópio óptico é um instrumento muito utilizado para fazer observação em células. E nesse microscópio, as unidades de medida utilizadas em termos de tamanho são chamados de micrômetro, que corresponde ao milésimo de milímetro, nanômetro, que corresponde ao milionésimo de milímetro, e o angstrom, que corresponde a um décimo do milionésimo de milímetro. Então são unidades muito pequenas. Os envoltórios celulares podem ser vistos de forma macroscópica. Existem células que podemos observar. A gente pode dar o exemplo do ovo, Quando nós quebramos a casca do ovo, nós temos lá a gema e a clara, que são estruturas macroscópicas. E essas estruturas ela representa uma célula. E estruturas microscópicas, que são em grande maioria, que são visíveis apenas ao microscópio. Essas estruturas presentes nas células, elas são a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Nas técnicas de preparação e observação, como já foi mencionado, aqui nós podemos observar a técnica da coloração. Nessa amostra, foram coletados a partir de uma lâmina uma porção de um organismo, que nós chamamos de tecido, e esse tecido ele é corado com um corante, ou seja, uma tinta, que ela fica impregnada, ela consegue penetrar pela membrana das células e conter toda a parte interna da célula, ou seja, todo o citoplasma da célula com a cor do corante. No caso aqui, uma cor mais arrosada. Então, cada pontinho desse representa uma célula onde foi corada por um corante. Aqui nós temos um espaço vazio entre as células, mas esses pontos com um rosa mais escuro, com as definições de formato, essas são as células que são definidas pelo processo de coloração.
Aqui nós temos a técnica do esfregaço. Nós temos duas lâminas de vidro. Essas lâminas de vidro, elas contêm um ponto, né? Que esse ponto é exatamente uma gota de sangue, onde uma lâmina passa sobre a outra, e o que nós chamamos como resultado disso de esfregaço. Aqui nós temos a técnica de preparação por cortes finos. Essa máquina ela faz cortes muito finos em tamanhos de medida, né, que nós observamos nas, né, imagens anteriores, tá certo? Podendo chegar num tamanho de nanômetros. Então nós temos aqui realmente um aparelho que faz cortes com a capacidade muito precisa. Aqui nós temos um vídeo onde nós iremos demonstrar a vocês as estruturas básicas do microscópio. E aí galera, meu nome é Natrício Almeida, biomédico, e eu não acreditava em um mundo microscópico. Hoje vamos falar de um assunto muito importante e que provavelmente é de interesse de todos que trabalham ou pretendem trabalhar em algum laboratório. Vamos falar sobre o microscópio óptico. Provavelmente ele é um dos utensílios de laboratório mais conhecido, junto com o becker, tubos de ensaio e a escova de lavar vidrarias, e está presente em vários laboratórios, justificando assim a importância de se saber usar esse equipamento. Então, se você é daqueles céticos que só acreditam nas coisas vendo, ou é daqueles que tira fotos com o microscópio desligado fingindo que está usando, continue assistindo a esse vídeo porque ele foi feito para você, ou para qualquer um que esteja interessado no assunto. O microscópio óptico é um instrumento que utiliza um sistema de lentes associadas em conjunto com uma fonte de luz visível, usado para ampliar e observar estruturas pequenas, dificilmente visíveis ou invisíveis a olho nu. Sua aplicação é muito ampla, sendo utilizada em diferentes áreas, como também para amostras diferentes. O inventor do primeiro microscópio ainda é incerto, mas já se sabe que os primeiros microscópios ópticos surgiram por volta de 1600, e a sua criação é atribuída a vários inventores, dentre eles Zacharias Janssen e o famoso Galileu Galilei. A popularização desse instrumento, no entanto, é atribuída ao comerciante de tecidos holandês Anton van Leeuwenhoek, que contribuiu significativamente. Para todos aqueles que nunca tiveram contato com o microscópio, provavelmente imaginam que se pode observar esses tipos de imagens. Entretanto, a realidade é bem diferente. Imagens com maior riqueza de detalhes são alcançadas utilizando microscópios mais potentes que não usam luz visível, como os eletrônicos de varredura ou de transmissão. Outras técnicas de microscopia óptica podem ser utilizadas, como a microscopia óptica de campo claro, escuro e fluorescência. Bem, os microscópios evoluíram e hoje basicamente dividem-se em componentes mecânicos e ópticos, sendo compostos de lentes oculares, braço, pé ou base, fonte luminosa, diafragma, condensador, platina, pinça, charriot, macrométrico e micrométrico, objetivas, revólver e canhão. O condensador é o sistema de duas lentes convergentes que orientam e distribuem de forma igual a luz emitida no campo de visão do microscópio. O diafragma regula a quantidade de luz que atinge o campo de visão do microscópio, e faz isso por conta de uma abertura regulável, que aumenta ou diminui em diâmetro semelhante às máquinas fotográficas. Juntos, o sistema de lentes condensadoras e diafragma permitem o controle da concentração do feixe de luz que incide na amostra, o que melhora a nitidez da imagem. O mau uso desse sistema pode ocasionar dores de cabeça ao observador. A fonte luminosa é composta por uma lâmpada contida na base do próprio microscópio e apresenta um interruptor para ligar e desligar. Normalmente, vem acompanhada de um botão que permite regular a intensidade de luz. A lente ocular é constituída de um cilindro com duas ou mais lentes que permitem ampliar a imagem formada pela objetiva, podem ser de diferentes ampliações, sendo que a mais usada é a de 10 vezes. Também possibilita o ajuste da distância entre os olhos, corrigindo deficiências ópticas. Essa distância varia de observador para observador, sendo que um mau ajuste pode formar imagens distorcidas. As objetivas, por sua vez, são um conjunto de lentes com diferentes aumentos, e seu número varia de acordo com o modelo do microscópio. São as lentes mais próximas do objeto a ser observado, e as mais usadas são as de aumento de 4, 10, 20, 40 e 100 vezes. Já que a distância entre a objetiva de 100 vezes e a lâmina é muito pequena, toda vez que essa objetiva for utilizada,
deve-se fazer o uso do óleo de imersão, que pode ser de cedro ou óleo mineral viscoso. Isso porque o índice de refração do óleo é semelhante ao do vidro, o que faz o feixe de luz não ser tão desviado para fora da objetiva, melhorando a imagem. Você sabia que a imagem vista não está ampliada apenas o valor do alcance da objetiva? Isso porque, na verdade, o tamanho é calculado multiplicando o alcance da objetiva com o alcance da lente ocular. Por exemplo, uma objetiva de 40 aumenta a amostra em 40 vezes o tamanho real. Porém, antes de chegar aos seus olhos, esse tamanho é multiplicado pelo aumento da ocular, que pode variar de acordo com o modelo ou fabricante, mas normalmente é 10. Então, 40 vezes 10 e temos uma imagem que é 400 vezes o tamanho da estrutura observada. O pé, ou base, serve de apoio a todos os componentes no microscópio. O braço está fixado à base e serve de estruturação para as lentes e a platina. Também é usado para o transporte do microscópio, pois não é recomendado movê-lo segurando nos componentes do sistema óptico, pois isso danifica o aparelho. O tubo, ou canhão, serve de suporte para as lentes oculares. Já o revólver é um suporte giratório que tem como função o encaixe das lentes objetivas, para que essas possam ser alternadas durante a análise. A platina é a base de suporte e fixação para a lâmina a ser observada. Essa observação só é possível por causa de uma abertura central, sobre a qual a lâmina é ajustada, permitindo a passagem de luz por meio do material, resultando uma imagem inocular. A pinça é a responsável pela imobilização da lâmina na platina. O chariot é uma peça lateral responsável pela movimentação da lâmina que está sobre a platina, possibilitando uma análise de vários campos da amostra. O parafuso macrométrico é responsável pela movimentação vertical da platina, permitindo focalizar a lâmina de uma maneira mais grosseira. Esse parafuso só é utilizado com objetivas de menor alcance, como as de 4 e 10 vezes, devido à distância entre a objetiva e a lâmina ser maior nesse caso. Enquanto que o outro parafuso, o micrométrico, também move a platina de forma vertical, porém de forma mais lentamente, e permite uma focalização mais exata, ou seja, um ajuste muito pequeno de distância. É utilizado com as objetivas de maiores alcances, como as de 40 e 100 vezes. À primeira vista parece ser uma fibra normal de algodão, mas ao focarmos mais de perto descobrimos um pó branco muito fino. Devido à proximidade dos parafusos micrométrico e macrométrico, muita gente com pouca experiência acaba trocando os parafusos durante a observação, quebrando as lâminas ou danificando as objetivas. Por isso recomendamos para aqueles que estão começando terem mais atenção com essa parte na hora de focar uma amostra. Se você não tem a mínima ideia de como focar uma lâmina e se acha um forte candidato para ser o primeiro da turma a quebrar uma, então se liga nas dicas. Inicialmente, desça a platina utilizando o parafuso macrométrico até o fim. Coloque e prenda a lâmina com a amostra sobre a platina com auxílio da pinça. Ligue a fonte de luz e certifique-se de que a objetiva de menor alcance esteja ajustada para a visualização. Agora observe pelas lentes oculares e ajuste a distância entre elas de acordo com a distância dos seus olhos, até que você veja apenas um campo circular. Depois, suba a platina usando o parafuso macrométrico lentamente até que a imagem no microscópio esteja focalizada. Caso essa objetiva não seja suficiente para o seu propósito, é só posicionar a região de interesse no centro da imagem observada e girar o revólver para a próxima lente de maior aumento da sequência. Recomenda-se não tentar focar mudando de uma objetiva para outra de alcance maior que não esteja na sequência, pois aumenta o risco de quebra de lâminas como visto anteriormente. Se for usar a objetiva de 100 vezes, sempre utilize o óleo de imersão. E sempre que terminar de usá-la, limpe com muito cuidado o óleo usando uma gaze. No final da análise, não retire a lâmina usando objetiva de grande aumento. Volte para uma menor antes de fazer isso. E nunca esqueça de desligar a fonte de energia e cobrir o microscópio. Muito bem, galera, esse foi o nosso primeiro tutorial e esperamos que tenham gostado.